Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É aquela história, nós temos que começar, né? Independente de termos 200 mil pessoas dentro da igreja ou de termos apenas duas, tirando os dois zeros, né? Aí, ou todos os zeros que vem depois do 2. Mas aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto aqui, ele fala da morte, da ressurreição, da esperança que os crentes, que os cristãos têm diante da morte, de que a morte não é o fim de tudo, como aqueles que não têm fé muitas vezes entendem. Para muitas pessoas, morreu, acabou. Para muitas pessoas a vida é essa, é a única vida que elas conhecem, é a única vida que elas aprenderam a entender, a viver e experimentar. Então, quando essa vida acaba, o desespero toma conta. Por quê? Porque elas não têm esperança de uma outra vida. Elas não têm esperança de que exista algo relacionado à vida depois desta vida. Então, aqueles que não têm esperança, eles se desesperam, eles se angustiam, porque para eles a vida é essa. Mas para nós não, porque a Bíblia, as verdades espirituais que nela estão contidas, elas abrem a visão espiritual da nossa vida, para que nós possamos contemplar além desse mundo. Então a gente começa a ver além dessa existência, a gente começa a ter uma visão diferente das pessoas que estão lá fora, sem fé, sem Cristo na vida. A gente começa a ver além deste mundo, a gente começa a ver além dessa vida, a gente começa a ter uma visão de vida muito mais profunda, uma visão de vida muito mais perfeita do que essa. É a visão da vida eterna, é a visão de vida com Deus, é a visão onde nós, depois que sairmos daqui, iremos para um lugar onde não há mais tristeza, nem pranto, nem dor, nem doença, nem morte, e viveremos eternamente com o Senhor, e aquele que nos salvou estará diante de nós, e nós estaremos diante dele. Conheceremos plenamente como plenamente somos conhecidos. Essa é a esperança que o crente tem, que assim como Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, todos nós que estamos em Cristo também experimentaremos a ressurreição do nosso corpo. Esse texto aqui ele fala sobre isso. Ele fala que quando Jesus voltar, os santos virão com ele, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu entendo que a alma, o espírito daquele que morreu e já foi para o céu, vai se encontrar com o seu corpo, porque o corpo ficou, a alma e o espírito foram, e naquele momento em que Jesus voltar, vai haver a ressurreição dos corpos mortos, e ali aquela pessoa viverá plenamente a vida que lhe foi prometida. E aqueles que ficarem vivos, diz a palavra de Deus, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Não passarão pela experiência da morte física. Ou seja, estamos aqui, Jesus veio, a gente sobe, sem passar pela morte física. E num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. Aí entra uma questão, irmãos. Hoje está se debatendo muito sobre esse assunto. Eu não sei se o pastor Lucas é amilenista, se ele é pré-milenista, se ele é dispensacionalista clássico, mas eu estive estudando esses dias sobre esses temas, porque vai mudando, a teologia vai mudando.
Na época em que eu fiz teologia, a visão assim que era mais comum era o pré-milenismo, o dispensacionalismo clássico. Hoje o amilenismo está mais forte, né? A visão do amilenista cresceu mais. O que é o amilenista? É aquela pessoa que acredita que a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, iniciou-se os últimos dias, e nós já estamos vivendo no milênio. Aquele milênio que a Bíblia diz, para o amilenista, ele não é literal, ele não é 1000 anos literais, ele é um período simbólico que representa os últimos dias, e tudo vai acontecer dentro desse período. E a igreja, dentro da visão amilenista, ela não vai ser arrebatada, não vai ter um arrebatamento para a igreja. A igreja, ela vai passar pela tribulação. Não é que não vai ter um arrebatamento, não vai ter um arrebatamento antes da tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação, os crentes vão morrer, muitos crentes vão morrer, o anticristo vai estar no mundo, e aí no momento que Jesus voltar, né, a volta de Cristo, aí sim a igreja é arrebatada, mas aí já é a volta de Jesus, é um evento só, não tem arrebatamento e volta de Jesus. Já o pré-milenista, o dispensacionalista clássico, ele crê de uma outra maneira. Ele crê que os últimos dias começaram, porém nós não estamos no milênio ainda. Para o pré-milenista, o milênio vai começar depois da volta de Cristo, mas antes do milênio, antes da volta de Cristo, haverá o arrebatamento da igreja, aonde Jesus vai voltar, não vai pisar na terra, vai vir nas nuvens. E aí, dentro desse texto aqui, que tanto a milenista como o pré-milenista, eles usam esse mesmo texto. Na visão do pré-milenista, Jesus vem nos ares, ressuscita os mortos, os vivos sobem, são arrebatados e vão para o céu. E aí o anticristo começa a reinar na terra. A igreja arrebatada vai estar na glória. Aí vai ter a ceia, as bodas do Cordeiro, né, que será simultâneo com a grande tribulação aqui na terra. 3 anos e meio, mais ou menos é o que os estudiosos dizem, né? Então 3 anos e meio o anticristo reina, 3 anos e meio a gente está na ceia, depois Jesus volta com todo mundo, com os santos, e aí sim ele vai pisar na terra, aí ele vai destruir o anticristo, a grande serpente, vai jogar todos no lago de fogo, e aí começa o milênio literal de 1000 anos. Por que eu disse tudo isso? Eu estou aqui defendendo uma posição em relação a outra? Não. Eu tenho a minha posição, mas o que importa? Eu ser amilenista ou pré-milenista? O que importa é eu estar preparado para uma situação ou para outra. O fato é que Jesus vai voltar. Se ele vai voltar em 2 estágios, não existe uma certeza segura para todos, né? Aquele que é pré-milenista acredita que será em 2 estágios, o amilenista acredita que vai ser de uma vez só. O fato é que ele vai voltar. A minha pergunta é: você está preparado? Você está preparado para sofrer por amor a Jesus? Pagar com a sua vida? Você está preparado para viver em santidade? Viver para a glória de Deus? Renunciar ao mundo? E se a igreja for arrebatada, você ter a condição de ser arrebatado, né? Então nós precisamos pensar, porque estamos vivendo aí os dias derradeiros. Esse tema é legal para a gente fazer um estudo, né? Eu acredito que seria interessante, depois que passar aí o momento de estarmos estudando sobre liderança, estudarmos um pouco sobre essas questões, abrirmos um pouco mais a nossa mente, a nossa visão, porque é muito pertinente ao momento que a igreja está vivendo na terra. E é importante que nós, como crentes, estejamos mais conhecedores, mais inteirados sobre as questões do fim. Então nós precisamos ter esse conhecimento. O importante é estarmos preparados para o grande dia, quando o Senhor vai voltar, né, para levar a sua igreja. Então, queridos, vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando, estarmos louvando ao Senhor. Então nós vamos estar louvando a Deus, vamos estar cantando cânticos de louvor a Ele, exaltando o nome dEle.
glorificando ao Senhor como Deus nas nossas vidas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus,